Eu já completei 100 anos, e às vezes ainda me pego sentado na varanda de manhã cedo, com uma xícara de chá nas mãos, pensando em quantas coisas eu fiz errado antes de entender o que o meu próprio corpo estava tentando me dizer. Meu nome é Seu Antônio, tenho 100 anos, e durante a maior parte da minha vida comi do jeito que todo mundo come, sem pensar muito, sem me perguntar se havia um horário certo, uma quantidade certa, uma combinação certa. Só depois dos 70, quando o corpo começou a falar mais alto do que eu gostava de escutar, foi que eu parei e prestei atenção de verdade. E o que eu aprendi naqueles anos, sobre 5 alimentos simples que parei de comer depois das 6 da tarde, mudou completamente a qualidade do que me restou de vida. Deixa eu te contar como tudo começou, porque não foi com um médico me dando uma lista. Foi com uma noite ruim, no inverno de muitos anos atrás, quando eu ainda morava na casa antiga, aquela com o assoalho de madeira que rangia quando você pisava perto da janela do quarto. Minha esposa, a Teresa, tinha feito feijão com linguiça naquele dia, um feijão daqueles bem encorpados, com bastante gordura, com carne de porco, do jeito que a gente fazia desde sempre. A gente jantou tarde, como era costume, umas 8h30 da noite, depois que os netos foram embora. E eu comi bem, comi com satisfação, aquele prazer de uma refeição que você sente que foi feita com carinho. Fui dormir às 10, mais ou menos. E aí começou o problema. Eu acordei às 2 da manhã com uma sensação no peito que eu nunca vou esquecer. Não era dor, era um peso, uma pressão, uma coisa que subia da barriga em direção à garganta, e eu fiquei deitado na cama no escuro sem conseguir respirar direito, sem conseguir me mexer sem piorar. A Teresa acordou assustada, queria me levar para o hospital. Eu disse que não era nada, que ia passar. E passou, de madrugada, mas eu não dormi mais naquela noite. No dia seguinte eu fui ao médico, e ele me explicou com muita paciência o que estava acontecendo. Mas o que ficou comigo não foi tanto o diagnóstico técnico, foi a sensação de que o meu corpo tinha me mandado um aviso que eu não soube ler antes porque nunca tinha prestado atenção. Eu tinha 72 anos naquela época, e o médico me disse uma coisa que parece simples mas que eu carrego até hoje. Ele disse que depois de uma certa idade, o corpo não tem mais a mesma pressa de processar as coisas que você coloca nele. E se você colocar as coisas erradas na hora errada, ele vai reclamar. Às vezes com suor frio de madrugada, às vezes de formas piores. Aquilo ficou na minha cabeça. Eu comecei a prestar atenção, a observar o que eu comia e como eu me sentia depois. Não foi uma mudança da noite para o dia, foi um processo lento, como a maioria das coisas boas na vida. Foram anos prestando atenção, conversando com médicos, com nutricionistas, com pessoas mais velhas do que eu que pareciam carregar uma leveza que eu queria entender. E ao longo desse tempo, fui percebendo que 5 alimentos em particular faziam uma diferença enorme na qualidade do meu sono, do meu humor, da minha digestão e até da minha disposição no dia seguinte, dependendo de eu comê-los ou não depois das 6 da tarde. O primeiro deles é o feijão. Eu sei, eu sei. No Brasil falar mal do feijão é quase uma heresia. Eu mesmo cresci comendo feijão no almoço e no jantar, e meu pai antes de mim, e o pai do meu pai. Mas tem uma diferença enorme entre comer feijão ao meio-dia e comer feijão às 8 da noite, especialmente quando você já tem 70, 80 anos ou mais. O feijão, aquele feijão bem feito, com caldo, com tempero, com gordura, é um alimento pesado para o sistema digestivo. Ele exige trabalho do estômago, do intestino, do fígado. E quando você é jovem, esse trabalho acontece enquanto você ainda está acordado, ainda está se movendo, ainda está ajudando o corpo a fazer o que precisa fazer. Mas quando você come feijão tarde e vai dormir logo depois, o corpo precisa fazer esse trabalho todo com você deitado, imóvel, com a digestão mais lenta do que seria durante o dia. E aí você acorda com aquela sensação de não ter descansado direito, com o estômago pesado, com um cansaço que não deveria estar lá. Eu não parei de comer feijão, pelo amor de Deus. Eu só passei a comer feijão no almoço, e isso fez toda a diferença. O feijão do meio-dia eu como com paz, com prazer, sem nenhuma culpa, e o meu corpo agradece porque tem o resto do dia para trabalhar naquilo.
À noite eu optei por coisas mais leves, e o resultado foi imediato. Em poucos dias eu já sentia que estava dormindo melhor, que estava acordando com menos peso no estômago. Isso me leva para o segundo alimento, que é a carne vermelha. Eu cresci numa família onde jantar sem carne era jantar incompleto. Meu pai era assim, minha mãe cozinhava assim, e eu levei esse hábito comigo por décadas. Mas a carne vermelha, especialmente as partes mais gordurosas, é dos alimentos que mais demoram para ser digeridos. Tem estudos que mostram que uma refeição com carne vermelha pode levar 4, 5, até 6 horas para ser completamente processada pelo estômago. Quando você é jovem e ativo, isso pode até passar despercebido. Mas quando você tem 80 anos e vai dormir às 10 da noite, comer um bife com batata frita às 8 significa que o seu corpo vai passar boa parte da noite trabalhando naquilo ao invés de fazer o que ele mais precisa fazer, que é se recuperar, reparar células, descansar de verdade. Eu me lembro de uma vez que meu genro me trouxe um pedaço de picanha grelhada que ele tinha feito no final de semana, e eu comi aquilo às 7h30 da noite porque estava gostoso e porque eu não quis ser ingrato. Naquela noite eu dormi mal, acordei 2 vezes, e no dia seguinte me senti como se não tivesse dormido. Ele perguntou se eu estava bem e eu ri, porque eu sabia exatamente o que tinha acontecido. Hoje eu como carne vermelha quando quero, mas sempre no almoço, nunca depois das 6. À noite, se eu quero proteína, eu prefiro um ovo cozido, um pedaço de frango mais magro, ou simplesmente um prato leve de legumes. E meu sono agradeceu enormemente por isso. O terceiro alimento me custou mais para abrir mão do que os outros, porque era um hábito que eu nem percebia como hábito. Era o pão. Não qualquer pão, mas aquele pão branco, aquela bisnaga, aquele francês quentinho que a padaria entregava no final do dia, que a gente comia com manteiga ou com queijo antes de dormir. Durante anos eu fiz isso como parte da rotina da noite. Uma fatia de pão antes de dormir parecia inofensiva, parecia até reconfortante. Mas o pão branco, especialmente aquele feito com farinha refinada, faz o nível de açúcar no sangue subir rapidamente e depois cair, e essa variação acontece exatamente quando você está tentando dormir. E quando o açúcar cai de repente no meio da noite, o corpo acorda, fica agitado, às vezes você acorda sem saber bem por quê, com aquela inquietação estranha que não tem explicação aparente. Um nutricionista jovem, de uns 30 e poucos anos, me explicou isso com uma paciência que eu nunca esqueci. Ele desenhou numa folha de papel o que acontecia com o açúcar no sangue depois de comer pão branco à noite, e aquele desenho ficou na minha cabeça por muito tempo. Eu entendi que não era o pão em si que era o vilão, era o horário, era a combinação com o ato de deitar logo depois. Hoje, se eu quero pão, eu como no café da manhã ou no almoço, onde a subida de açúcar vai ser seguida de atividade, de movimento, de coisas que o corpo vai usar. À noite eu substituí por alguma coisa que não cria essa montanha-russa no meu organismo, e a diferença na qualidade do sono foi significativa. O quarto alimento vai surpreender muita gente, porque é um alimento que a maioria das pessoas considera saudável, e ele é saudável, mas não no horário errado. Estou falando da fruta. Fruta à noite, especialmente as frutas mais doces, as mais ricas em açúcar, como manga, banana madura, uva, caqui, essas frutas que a gente ama porque são doces e saborosas, elas fazem com o açúcar no sangue algo parecido com o que o pão branco faz, especialmente se você comer em quantidade logo antes de dormir. Eu demorei para entender isso porque fruta parece sempre uma escolha boa. E continua sendo uma escolha boa, mas no horário certo. Durante muitos anos eu tinha o hábito de comer uma banana antes de dormir porque alguém tinha me dito que banana ajudava a dormir por causa do triptofano. E pode ser que ajude em alguns casos, mas no meu caso, naquela quantidade que eu comia, com aquela doçura que eu gostava, me perturbava mais do que ajudava. Quando eu parei de comer frutas doces depois das 6 e passei a comer de manhã ou logo depois do almoço, percebi uma mudança. Não foi dramática, não foi da noite pro dia, mas foi consistente. O sono foi ficando mais profundo, mais tranquilo, menos interrompido. Hoje, se eu quero algo leve à noite, eu opto por frutas com menos açúcar, uma fatia de mamão em quantidade moderada, ou simplesmente não como fruta nenhuma depois do jantar e espero o dia seguinte. Parece uma renúncia pequena, e de fato é, mas o que eu ganho em troca? Um sono melhor, uma digestão mais tranquila,
uma manhã em que eu acordo com mais disposição, esse ganho é muito maior do que a perda. E o quinto alimento, o que eu deixei por último porque é o que mais me demorou para entender e para aceitar, é o queijo. O queijo amarelo, especialmente, aquele queijo que vai em cima do pão, que vai no sanduíche, que vai na omelete da noite, que parece sempre tão inofensivo e tão saboroso. O queijo amarelo é rico em gordura saturada e em uma substância chamada tiramina, que é um composto que pode interferir diretamente no sono, especialmente em pessoas mais velhas, porque o nosso organismo processa essa substância com muito menos eficiência do que quando somos jovens. Eu descobri isso de um jeito indireto. Tinha uma época em que eu acordava com enxaqueca algumas manhãs, e eu não conseguia entender por quê. Fui eliminando coisas, prestando atenção, e eventualmente percebi que as manhãs com enxaqueca quase sempre eram precedidas por noites em que eu tinha comido queijo amarelo. Não é assim para todo mundo, cada organismo é diferente, mas para mim a correlação era clara. Quando parei com o queijo amarelo à noite, as enxaquecas matinais praticamente desapareceram. Eu ainda como queijo, mas de manhã, no café, em quantidade moderada, e não tenho problema nenhum. Agora, eu poderia parar aqui e te dar uma lista e dizer, não coma essas 5 coisas depois das 6 da tarde e você vai viver mais. Mas a vida não é assim, e eu tenho 100 anos justamente porque aprendi que a vida não é assim. Essas descobertas que eu te contei não vieram de uma lista. Vieram de noites mal dormidas, vieram de conversas com médicos que tiveram paciência comigo, vieram de observar o meu próprio corpo com uma curiosidade que eu não tinha quando era jovem. E vieram também da perda, porque quando você perde alguém querido, quando você vê a saúde de quem você ama deteriorar por hábitos que poderiam ter sido diferentes, você muda a sua relação com o seu próprio corpo. A Teresa, minha esposa, viveu até os 87 anos. Ela foi embora 12 anos atrás, e eu ainda sinto a falta dela toda manhã quando preparo o meu chá sozinho. Ela tinha uma saúde que eu admirava, uma leveza que eu tentei aprender. Ela sempre comeu com muito mais consciência do que eu, nunca comeu em excesso, nunca forçou o corpo a trabalhar de madrugada, digeriram coisas que poderiam esperar até o dia seguinte. Eu aprendi muito tarde o que ela sabia por instinto. E uma das coisas que me mantém é pensar que estou orando o que ela tentou me ensinar nos anos que tivemos juntos. Tem uma coisa que eu quero dizer com cuidado, porque eu não quero que você escute isso como conselho médico, porque não sou médico, sou só um homem velho que viveu muito e prestou atenção. O que funciona para mim pode não funcionar exatamente igual para você, porque cada corpo é uma história diferente, cada organismo tem as suas particularidades, e o que eu encontrei ao longo de décadas de observação foi um conjunto de pequenas escolhas que, somadas, fizeram uma diferença enorme para mim. Mas o princípio por trás de tudo isso, esse princípio eu acredito que vale para qualquer pessoa: o corpo fala. Ele fala todo dia. A questão é se a gente está disposto a parar e escutar. Quando eu tinha 30 anos, eu achava que escutar o corpo era coisa de gente fraca, de gente que exagerava, de hipocondríacos que viviam pensando em doença. Eu era forte, eu trabalhava duro, eu dormia pouco e comia muito e achava que isso era parte de ser um homem de verdade. Eu errava. Não porque havia algo de errado com trabalhar duro ou ser forte, mas porque eu confundia força com ignorância. Força de verdade é entender o que o seu corpo precisa e dar isso a ele. Ignorar o corpo e continuar empurrando sem ouvir os sinais não é força, é teimosia, e a teimosia tem um preço que você vai pagar mais cedo ou mais tarde. Eu paguei parte desse preço. Tive anos de sono ruim que me deixaram mais irritado do que deveria, tive anos de digestão pesada que me tiraram energia que eu precisava, tive a noite do feijão com linguiça que me assustou de um jeito que não esqueci mais. Mas a vida me deu tempo suficiente para aprender, e eu aprendi, e isso é um presente que eu não tomo como garantido. Quando eu penso em tudo que mudou depois dos 70, o que mais me surpreende não são as coisas que eu larguei, os alimentos noturnos, os hábitos que substituí. O que mais me surpreende é o que eu ganhei em troca. Ganhei manhãs em que eu acordo com uma clareza que não tinha antes. Ganhei noites em que eu durmo de verdade, aquele sono profundo que deixa você descansado quando você abre os olhos. Ganhei uma disposição para o dia que me permite caminhar, conversar, estar presente para os meus filhos e netos de um jeito que eu não conseguia quando me alimentava mal e dormia mal.
A qualidade de vida não veio de nenhum remédio milagroso, nenhum suplemento caro, nenhuma dieta radical, veio de pequenas escolhas repetidas ao longo de anos, de prestar atenção ao próprio corpo, de ter a humildade de mudar quando eu percebi que estava errado. Tem uma coisa que os meus netos me perguntam às vezes, os mais jovens especialmente, eles perguntam qual é o segredo de chegar aos 100 anos. E eu sempre respondo que segredo não é bem a palavra certa, porque segredo implica uma coisa escondida, uma fórmula que pouca gente conhece. O que eu tenho não é segredo, é simplesmente atenção. É uma atenção que eu demorei demais para desenvolver, mas que quando desenvolvi, mudou tudo. Prestar atenção ao que você come e quando você come. Prestar atenção a como você se sente depois de determinadas escolhas. Prestar atenção aos sinais que o corpo dá, mesmo quando esses sinais são incômodos, mesmo quando eles te obrigam a mudar um hábito que você carrega faz décadas. Isso não é fácil, eu sei, porque a gente se apega aos hábitos como se apega às memórias. O feijão da noite não era só feijão, era parte de uma tradição familiar, era o cheiro da casa da minha mãe, era uma sensação de pertencimento. Abrir mão desse hábito à noite me custou algo emocionalmente, mesmo que o ganho físico tenha sido imediato e claro. Mas a gente aprende, com o tempo, a separar o afeto que sente por uma memória do hábito que a memória gerou. Eu posso amar o feijão da minha mãe, posso sentir saudade daquelas noites de inverno em volta da mesa com a família, sem precisar comer feijão tarde da noite aos 90 anos e pagar o preço no dia seguinte. O amor pela memória continua intacto. O hábito que prejudicava o meu corpo eu mudei. E essas duas coisas podem coexistir sem nenhum conflito. Tem algo que eu gostaria que você levasse dessa conversa, se você ficou até aqui comigo. Não é uma lista de alimentos para evitar, embora eu espero que o que eu contei te ajude de alguma forma. O que eu quero que você leve é uma pergunta. A próxima vez que você for comer alguma coisa tarde da noite, se pergunte não se aquilo é gostoso, porque muitas vezes vai ser, e não se aquilo faz parte de um hábito de anos, porque muitas vezes vai fazer. Mas se pergunte como você vai se sentir daqui a 4 horas, quando seu corpo estiver tentando descansar e precisar lidar com o que você acabou de colocar nele. Essa pergunta simples, se você a fizer com honestidade, vai te dar as respostas que nenhum médico ou nutricionista pode dar, porque a resposta vai vir do seu próprio corpo, que conhece você melhor do que qualquer especialista. Eu tenho 100 anos, e eu ainda aprendo. Semana passada meu filho mais novo me trouxe uma reportagem sobre algo que os pesquisadores estão estudando sobre o ritmo circadiano e a digestão, e eu li aquilo com interesse genuíno, porque mesmo depois de tudo que aprendi, ainda há coisas que eu não sei e que me fascinam. Essa curiosidade, essa vontade de continuar aprendendo, eu acredito que ela faz parte do que me mantém aqui, tão ou mais do que qualquer escolha alimentar que eu já fiz. A vida longa não é um prêmio que você recebe por se comportar bem. É uma série de chances que você recebe para corrigir o que errou, para aprender o que não sabia, para estar presente para as pessoas que você ama. Cada dia que eu acordo, cada manhã em que eu preparo meu chá e sento na varanda e ouço o barulho do bairro acordando, é uma chance que eu não tomo por garantida. E eu quero usar essas chances bem, com atenção, com presença, com a mesma curiosidade que me fez sentar e prestar atenção ao meu próprio corpo tantos anos atrás. Se você tem 70 anos, 80 anos, ou se você ainda não chegou lá, preste atenção agora. Não espere o susto de madrugada. Não espere o dia em que o corpo fala tão alto que você não tem mais como ignorar. Comece a escutar hoje, com gentileza, sem julgamento, sem a pressão de mudar tudo de uma vez. Mude uma coisa pequena e veja o que acontece. Preste atenção ao resultado. E depois, se fizer sentido para você, mude outra coisa. É assim que funciona, devagar, com paciência, com respeito pelo processo e pelo tempo que cada mudança precisa para mostrar o seu resultado. É assim que eu cheguei aqui, com 100 anos, sentado na minha varanda, com o meu chá, ainda aprendendo, ainda prestando atenção, ainda grato pela chance de acordar mais uma manhã e contar para você o que aprendi.